Checkmate de volta para você, hoje falando sobre o Estado, nosso Estado, que nos governa, todos os poderes, golpe militar. Uma conversa muito boa aqui com o professor Maurício Mesurini, professor, mestre, doutor. Doutorando. Mas está quase chegando lá, né, Maurício? Deixa eu... Vamos voltar àquela questão que o professor estava falando, e você chega numa repartição pública, está lá, desacato, multa, pode até ser detido. Voltar a essa questão ditatorial que nós vínhamos falando, inclusive, da Universidade Federal, que eu quero que o professor volte falando, essa intervenção da PF lá. Como é que é isso, professor? Como acabar com isso? Pois é, então, isso que é a questão do desenvolvimento histórico, por isso que a disciplina mais importante de todo o ensino médio tem que ser história, com todo respeito à matemática, à física, mas história tem que ter, porque na medida que, como nós falávamos antes, a história... Dependendo do que conteúdo que vão dar de história, né, com professor? certeza. Tem alguns lugares que é proibido se falar sobre Marx em história, mas, enfim... A partir do momento que nós temos na nossa história mais regimes autoritários do que democráticos, esses regimes passam, mas as estruturas deles ficam. E, por exemplo, o governo militar, pós-64, a ditadura militar, ela deixou muita estrutura. Nem todas ruins, sinceramente. Não dá simplesmente para você jogar todos os anos da ditadura no lixo, não. Sempre algo de bom. Não, teve estruturas interessantes, burocráticas construídas. Só que na medida que essas estruturas fica nela também essa característica de autoritarismo. Sim. Então, chegando já na questão da UFSC, não é só a polícia, porque é comum nós olharmos só na polícia e achar que a polícia é autoritária. Eu tenho grandes amigos policiais. Sim, eu também. Tá? Eu entendo grande parte do problema da polícia. Não é só a polícia, vamos cortar do outro lado, né? É a administração pública, é o legislativo, é o judiciário. Nós temos um judiciário extremamente autoritário. Caixa preta. Extremamente formalista. Tá? O professor é advogado também, sabe disso? Nós temos tribunais envoltos em mármore ali, muito distantes da população. Claro, a coisa vem mudando, vem. Então não é só a polícia, eu acho que isso é importante deixar claro. Não é só a polícia que é autoritária, nós temos um ranço autoritário nas estruturas estatais do Brasil. A formação do nosso Estado, então, pode-se dizer isso? Existe claramente isso muito bem enraizado. Tá? E a falta de diálogo, aí é a fome com a vontade de comer. Né? Então, eu já entro numa estrutura que ela já tem um formato autoritário, eu já sou criado por um modelo que não é de diálogo, não é democrático, e, evidentemente, eu chego ali dentro e eu vou reproduzir todos esses anos de autoritarismo. O caso UFSC. Terça-feira, em casa, numa TV, eu vi uma chamada, tá? Sobre o caso UFSC. Eu fiquei assim meio sem saber, não dei muita bola, voltei a estudar porque eu estava fazendo algumas coisas. Aí já outro dia um monte de gente me perguntou, pedindo minha opinião. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo na UFSC, eu não vou dar minha opinião porque eu não sei o que está acontecendo. À distância. Está à distância e a única informação que me chega da grande mídia. Tá? Que não é uma informação que você tem que aceitar de uma forma acrítica. Não estou dizendo que as informações são mentirosas, mas é bom sempre fazer um filtro. Não quer dizer que seja a verdade absoluta. E dar uma olhada no outro lado. Claro. Então eu esperei, entrei em contato com alguns amigos de lá, principalmente via Facebook. Eu acho que o Facebook é uma ferramenta sensacional de diálogo e não só para ficar postando foto de como eu sou bonito, eu sou malhado, eu sou feliz. Aí, pelo Facebook, eu consegui algumas informações interessantes e a partir disso eu consegui formar uma opinião. Tá? E a história que se conta é que policiais federais à paisana estavam lá no campus e fizeram uma batida policial ali dentro e pegaram alguns cigarros de maconha com um estudante, foram levar esse estudante para a delegacia. Outros estudantes parece que, não sei necessariamente se impediram levar o menino ou não. Houve ali um bate-boca, veio professores da UFSC ali para tentar mediar. Os policiais não quiseram mediar, o delegado parece que foi lá também e simplesmente chamou o batalhão de choque e aí foi. E vão para agressão e para repressão. E foi para repressão. Tá? Eu quero deixar bem claro, eu não sou a favor que se use drogas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Muito embora eu acredito que a questão da maconha tem que ser revista e repensada, no sentido de uma liberalização, descriminalização. Mas eu não sou... Faculdade é um espaço de reflexão, de estudo, não de fumar maconha. E de muita crítica, tá? né? De crítica. E até onde eu sei, o menino não estava usando.
Ele estava simplesmente portando, estava na mochila dele, não estava lá. Não era também a quantidade como se fosse um traficante. Não era para configurar. Tráfico. Um simples termo circunstanciado que a nossa Polícia Militar de Santa Catarina faz quase todos os dias, resolveria sem um tiro de bala de borracha. Então, o que eu vejo do caso UFSC, eu resumo por uma frase de um autor que é: ali tentou-se abater um pardal com um canhão. Acho que essa frase para mim fica muito clara. É uma coisa que facilmente se resolveria e veio o choque e aí deu no que deu, de uma forma extremamente desnecessária. Pois é, professor, mas veja bem, você vê as entrevistas, já vamos até saindo um pouco da UFSC, que nós não vamos resolver isso aqui hoje. Porque até da UFSC tem informações novas aí. Cada vez vem coisa nova. Que eu não sei por enquanto. Tem parece um ofício aí da UFSC, que até eu não tive conhecimento ainda. A questão vai além, continuando nessa linha do Estado autoritário, as estruturas do Estado que se mantêm, essas estruturas que acabam reproduzindo geração após geração, uma atitude repressiva, de controle absoluto. Né? Como é que o judiciário, nesse meio, ele se estabelece? Vamos agora ao judiciário, conhece muito bem também, STF, o ministro Joaquim Barbosa, altamente criticado pelas atitudes dele no Mensalão e ultimamente aí, a forma autoritária que ele debateu com... Aliás, ali ele demonstrou um autoritarismo que não se via, acho que há muito tempo. Né? Depois do Gilmar Mendes, eu acho que veio o Barbosa. Como é que nós podemos entender o nosso Estado, executivo, legislativo, judiciário, com essa formatação? Como é que nós vamos resolver isso, professor? Nos ajude a pensar esse Estado, mudar realmente esse Estado. O senhor pensa sobre essa questão STF, Joaquim Barbosa, Mensalão? O Mensalão como diz o ministro Barroso, né, foi um ponto fora da curva. Realmente eu acho que o Mensalão nós vamos ficar alguns anos discutindo o Mensalão, virão teses de doutorado, de pós-doc, que é um ponto interessante. Tem uma professora entrar em pós-doutorado? Tem várias variáveis ali dentro do Mensalão. É difícil falar de um processo que eu não conheço ele fisicamente. Até por uma questão de ética, eu não gosto de comentar um processo que eu não conheço o processo. Então tem as notícias da mídia. Então eu vou falar especificamente sobre o comportamento... Mas a postura dos ministros do Joaquim Barbosa, né? Me parece que foi uma postura assim autoritária, com todo respeito que se deve a ele e o histórico dele. Não é um qualquer, uma pessoa que tem um histórico teórico, um histórico de trabalho vasto, mas me parece que não é o que se espera de um ministro de STF, de um país que se propõe a ser uma república democrática, que tenta resolver situações e discussões e debates jurídicos, políticos, de uma forma minimamente ali civilizada e democrática. Tem umas falas dele que deixa claro que ele modificou determinada situação para dar uma pena diferente, porque ele queria condenar. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é segurança jurídica. Eu, cidadão aqui, tenho uma situação dessa. Quer dizer que eu posso modificar isso a hora que eu quiser, do alto da minha toga, do meu... O que parece ali do Joaquim Barbosa é que ele quis dar uma resposta à sociedade. Tá? E eu tenho um pouco de medo com essas respostas à sociedade. Porque uma resposta à sociedade, só para agradar a sociedade, não significa que seja uma resposta justa. Tá? Não estou aqui defendendo Dirceu, não conheço o processo, como eu disse, eu não sou advogado deles, eu não conheço o processo. Mas na arena política não tem santo, né? Eu não conheço o processo, mas a questão acho que não é de santo ou demônio, a questão é processual. Tem prova? Não tem, então absolve. Mas a sociedade, nós sabemos que são... Tem prova no processo? Não tem, então absolve. Tá? Não é ali o local para se fazer um cadafalso público, né? Levar lá, esquartejar, mesmo que simbolicamente, as pessoas, para agradar a população e a população ter uma sensação de contentamento. Eles foram punidos durante 9 anos. Foram punidos, mas nós chegamos numa situação que eu acho extremamente triste, porque... Talvez seja o único caso onde grandes figuras de Estado foram penalizadas, mas foram penalizadas por um processo recheado de ilegalidades. Nossa, isso é muito triste, grave. É triste você falar que na história do nosso país
uma das poucas vezes que o alto clero político foi condenado criminalmente, cana, tá? Foi por um processo cheio de nulidades. De nulidades. Então, ou seja, é uma ilegalidade que legitimou uma outra. E legitimado pela maior corte do país. Pois é. Isso é muito ruim. Pois é, isso sim depõe contra a democracia. Entendeu? É triste, é triste. Há medo das nossas liberdades, exatamente, professor. Exatamente. Ainda já aproveitando e entrando nessa questão do Estado, que o professor conhece bem. Por que, então, na questão da formação do Estado, o Executivo, para você chegar no Executivo, nos comandos, você passa por eleições. No Legislativo, você passa por eleições. Por que no Judiciário, não? Boa pergunta. Eu vou primeiro fazer... Não deveria também? Vou primeiro fazer enfrentar um pouco a... Eu vou fazer a resposta jurídica formal, tá? Daqueles que querem sair pela tangente. Sim. Porque a Constituição não prevê isso, tá? Então, a nosso modelo constitucional, ele determina... Perdemos a chance lá em 88, então. Ele determina que... Mas nada impede de uma reforma constitucional. Mas é complicado, hein? Eu não tenho esse Só ver a postura, acabamos de falar do STF, imagina. Não, eu acho complicado. A carreira do judiciário, ela a priori, você entra na carreira por concurso público. Sim. Ou por nomeações, no caso dos tribunais superiores, ou até pelo quinto constitucional, onde pode ir alguém da OAB, alguém do Ministério Público. Então, essa ficou a formatação. Eu não sei necessariamente, acho que teria isso ser bem pensado. Estou aqui fazendo uma provocação para não, mas é uma excelente provocação. Sem provocação não tem democracia, não tem debate. Então a gente estaria fingindo aqui. Claro. Então tem que ter provocação. O que me parece é que o judiciário precisa de uma reforma. Isso eu falo em sala de aula e eu acredito que o judiciário precisa de uma reforma. A forma de escolha de juízes, para mim, me parece extremamente equivocada. É uma escolha que você procura selecionar um especialista em generalidades. Sim. É um paradoxo. Porque o sujeito tem que fazer uma prova de concurso, ele tem que saber desde direito de família até a norma constitucional mais complexa sobre direito econômico. Tá. Nossa, é impossível. Não tem como saber bem tudo isso. Então, esse é um ponto essencial que tem que ser revisto. Eu não sei se os tribunais querem, tá? Mas do ponto de vista teórico, eu acho que precisa urgentemente rever como se chega à magistratura. Tá? Eu acho que isso é essencial e, principalmente, eu acredito que tem que se rever a questão do STF e repensar, talvez, a figura do mandato do ministro do STF. Ele entra, fica por um prazo e depois... Não sei, uns são contra, eu sou a favor, eu sou um pouco simpático com essa perspectiva. Mas é um bom debate, né, professor? É um bom debate. Encerrou mais um bloco, professor. Ok. Vamos a um intervalo rapidinho, um apoio cultural, e já voltamos conversando mais com o professor e doutor Maurício Mesorini da Costa. Só um instante.